De volta com o Rede Família Esporte. Nesse segundo bloco, vamos dar um giro de informações, giros importantes, né? O Corinthians anunciou nesta quarta-feira que entrou em acordo com a família do garoto boliviano Kevin Espada e pagará a indenização de R$113 mil à família do jogador que foi morto lá em Oruro. No giro esportivo, também a boa recuperação da cirurgia de Davi Luiz e o interesse de um clube inglês para ter o atacante Leandro Damião. Confira o giro de informações do Rede Família Esporte. A indenização foi acertada entre o Corinthians e o pai de Kevin Espada, morto em fevereiro durante o jogo entre o clube brasileiro e o San José da Bolívia pela Libertadores. 5 corintianos continuam presos na Bolívia. O zagueiro Davi Luiz publicou foto em uma rede social após ser operado. Ele fraturou o nariz durante o jogo contra o México pela Copa das Confederações, após se chocar com Thiago Silva, companheiro de zaga. E o Southampton da Inglaterra está interessado no atacante brasileiro Leandro Damião. O empresário brasileiro que representa a equipe inglesa no Brasil disse que o Internacional pede R$74 milhões pelo jogador. Tá aí, então, né? Você viu alguns um giro de informações no Rede Família Esporte. É interessante essa notícia de que o Corinthians fez essa indenização. O Corinthians praticamente fez o que o governo boliviano já deveria ter feito, que é essa indenização. O Corinthians fez a indenização. Cabe agora a parte do governo boliviano também fazer a parte que lhe cabe, que é uma indenização também. Então, parabéns à diretoria do Corinthians que acabou fazendo isso, mesmo o Corinthians não tendo essa responsabilidade, mas se solidarizou e fez o pagamento, né, indenizou a família. Lógico que nenhum dinheiro do mundo vai suprir a falta do garoto para a família, mas vai ajudar a família no que diz respeito aos irmãos e assim por diante. Sorte e recuperação também ao Davi Luiz, né, que fraturou o nariz, mas acabou jogando, participou da final. E mesmo assim foi operado depois, não era uma fratura que foi fato de ter sido uma cirurgia de urgência, pelo contrário, tanto é que foi feita logo após, por isso mesmo foi feita a correção da fratura e tranquilo, sorte e sucesso ao zagueiro da seleção brasileira. Vamos falar agora do manifesto nas ruas do Brasil, né? Esse manifesto tem encorajado até jogadores de futebol a cobrarem por melhores condições de trabalho. Isso é muito importante, o pessoal está acordando. O atual campeão do Acre, o Plácido Castro, vive uma situação complicada e usou essa cobrança aí para dar um diz-que-me-diz-que se chega para lá no governo do Acre. Vamos ver. Esta semana, os manifestos chegaram diretamente ao futebol. Indignados com a situação do Plácido de Castro, campeão acreano deste ano e representante do estado na Série D do Campeonato Brasileiro, os jogadores entraram em greve nesta quarta-feira, exigindo o pagamento de 4 meses de salários atrasados, algo em torno de R$180 mil. Em uma rede social, os jogadores do Plácido de Castro também se manifestaram. Em uma postagem, o zagueiro Alisson publicou a indignação com a situação. Agora a coisa ficou feia. Situação insustentável dentro do nosso clube. Disputando o Campeonato Brasileiro, prestes a um jogo importante contra o Náutico de Roraima, e ter que conviver com esta falta de dinheiro. 4 meses de salários atrasados. Governo do Acre, sensibilize com nossos problemas aqui e nos ajude. Afinal, estamos ao lado da equipe do Rio Branco, representando o estado do Acre no cenário nacional. Que Deus toque o coração de vocês, disse o jogador. Na tarde desta terça-feira, o elenco placidiano fez greve e não treinou. No dia de ontem, os jogadores também não entraram em campo e iriam se reunir com o prefeito do município, Ronei Firmino. É uma situação complicada que vive, mas não é só o Plácido de Castro que vive essa situação. Aliás, muitos outros clubes do Brasil, né, principalmente os considerados de estados com condições, né, financeiras um pouco mais baixas, norte, nordeste do país principalmente, tem situações como essa. Mas o governo, né, estadual, principalmente municipal, não podem fazer muita coisa não. A lei de responsabilidade fiscal, ela pega justamente situações como essa. Você não pode desviar dinheiro para instituições
no esporte. Você só pode colocar dinheiro no esporte desde que esse esporte seja considerado esporte amador. Como o futebol não é um esporte amador, é um esporte profissional, por isso mesmo a prefeitura não pode dar esse dinheiro diretamente. O que ela pode fazer é ajudar a intermediar algumas empresas que possam, por intermédio dessa prefeitura, ou através até do governo do estado do Acre, fazer um investimento e através desse investimento ser isentado de alguns impostos. Então o governo pode fazer situações como esta, para ajudar os clubes que estão passando dificuldades financeiras. Do contrário, infelizmente, a lei de responsabilidade fiscal, ela não permite que esse dinheiro vá para os clubes diretamente. Não pode se tirar dinheiro da saúde, dinheiro da educação, que já não é tanto, que nós estamos vendo aí informações importantes no dia a dia de falta de dinheiro para a educação, para a saúde, e você não pode jamais pensar em tirar dinheiro da educação e saúde para colocar no esporte. Então, para isso, você tem uma lei de responsabilidade fiscal e o administrador que fizer isso, normalmente ele será preso e responsabilizado por isso. Então, o que o governo federal, o governo estadual pode fazer, municipal também, é arrumar empresas que são parceiras desse governo, que possam se solidarizar com isso e fazer um investimento a troco de algum incentivo fiscal, alguma situação como essa. Nesse caso, sim, a prefeitura, ou o governo estadual, ou o governo federal, ele pode ajudar esses clubes a saírem desse buraco. Ou, sinto muito, mas daí simplesmente a paralisação das atividades esportivas. Infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Hoje em dia, se os clubes não tiverem recursos financeiros, a melhor solução é realmente encerrar as atividades do que ficar aí disputando campeonatos e não pagando ou acumulando dívidas e não pagando ninguém. É muito mais que pare, repense, vê se há possibilidade de voltar e, se não houver, encerrar as suas atividades. Quantos clubes aí muito importantes, né, que foram importantes na história do futebol brasileiro, não tiveram as suas atividades encerradas. Vamos rodar imagens do Palmeiras, um treinamento do Palmeiras, né? O Palmeiras que se prepara para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Nessa quarta-feira, 2 novos reforços do Palmeiras já treinaram com o elenco. Nós estamos vendo as imagens do atacante Allan Kardec e também do meio-campista Felipe Menezes. Gilson Klein acerta os últimos detalhes para o próximo compromisso do Alviverde pela Série B, depois de amanhã, sábado, em Presidente Prudente, contra o Oeste de Itápolis. A outra novidade na relação é Valdívia, que há mais de 100 dias sofreu uma lesão na coxa direita e nos últimos treinos o chileno marcou gols, fez assistências, demonstrou boa movimentação. Tomara que até o sábado não ocorra mais nada de grave com o chileno, porque nós estamos cansados de ver aqui e mostrar uma situação como essa, o chileno trabalhando durante toda a semana e chega na quinta ou sexta-feira, nas vésperas do jogo principal, né, do jogo pela Série B, aí sofre uma lesão e fica mais 100 dias parados. Tomara que a bruxa não continue solta lá no Parque Antártica, na academia de futebol, e que o Valdívia possa integrar o elenco de profissionais do Palmeiras até que enfim, né, para que no sábado ele possa falar. Não é gorá não, pessoal, é isso aí mesmo, tá? Vocês, torcedores do Palmeiras, sabem do que eu estou falando, que já há mais de 100 dias o Valdívia sequer coloca a camisa do Palmeiras para jogar. Então, é o jogador mais bem pago hoje do elenco palmeirense, por isso mesmo tem que honrar esse dinheiro investido até hoje no palmeirense. Por isso mesmo tem que resolver essa situação. Ou joga ou pede uma rescisão contratual para ir embora. O palmeirense já está de saco cheio em ver uma situação como essa. Tomara que agora o meia, né, ao lado de jogadores importantes que o Palmeiras acabou contratando para essa Série B, possa ajudar o Verdão a pelo menos se manter nessa quarta colocação, que já daria o direito ao Palmeiras de voltar à elite do brasileiro ano que vem. Tomara, Palmeiras faz falta, a gente sabe disso, né? Essa rivalidade que tem entre Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos é muito importante e todos nós estamos sequiosos pela volta do Palmeiras à elite do Campeonato Brasileiro e que seus
dirigentes coloquem na cabeça também que o Palmeiras é muito grande e que paguem as dívidas. A cada dia que passa, ontem nós trouxemos a informação de que a dívida que o Palmeiras tem aumentou e muito, e que essa dívida possa ser sanada o mais rápido possível, se não na íntegra, se não totalmente, mas que comecem já a ser diminuída, porque se levar uma dívida tão grande que o Palmeiras tem hoje para a Série A o ano que vem, e aí tem que aumentar a contratação, o nível tem que ser maior, praticamente a folha quase que triplica para o ano que vem, para uma Série A do Brasileiro, aí o bicho pega, né? Aí fica impagável, aí a situação do Palmeiras começa a ficar incontrolável, e aí não tem como mais, né? Aí é muito insustentável a situação de uma equipe tão grande e tão tradicional como a Sociedade Esportiva Palmeiras. Jornalistas, atletas e técnicos da Europa votaram na seleção dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Infelizmente eu não pude votar, gostaria muito de ter participado disso, mas concordo com alguns dos votos aí. Logicamente o Rei Pelé está presente e com ele apenas mais um brasileiro foi lembrado. Você imagina quem seja esse outro brasileiro? Veja essa matéria que você vai ver que apenas um brasileiro, ao lado do Pelé, foi considerado entre inúmeros, milhares e milhares de jogadores, como um dos melhores de todos os tempos. Acompanhe. O russo Yashin é o goleiro, Cafu o lateral direito e o italiano Maldini o esquerdo. O inglês Bobby Moore e o alemão Beckenbauer são os zagueiros. O meio-campo tem o holandês Cruyff, o argentino Di Stefano, o francês Zidane e o argentino Maradona. No ataque estão Pelé e Messi, outro argentino. A maioria desse time é formada por europeus, mas com um jogador só de cada país. E nestas eleições, os argentinos nos venceram. Os três que escolheram realmente, Di Stefano, Messi e Maradona, realmente foram, e o Messi ainda é, três fenômenos do futebol. Então, realmente estão lá porque merece estar lá. O bem-humorado melhor lateral direito da história se dedica hoje à fundação que leva o seu nome. Aposentado do futebol há 5 anos, Cafu recebeu a notícia de sua eleição com surpresa e emoção. Depois de ter levantado a taça de campeão do mundo, sem sombra de dúvida, pessoalmente, é uma honra estar participando dessa seleção de fora de série. Cafu, do Jardim Irene para os campos do mundo e para a história do futebol. Olha, parabéns ao Cafu, né? Parabéns ao Pelé, os dois brasileiros lembrados nessa eleição com os melhores do mundo. Sinceramente, em Maldini, Beckenbauer, Cruyff, Zidane, Pelé, Di Stefano, Maradona, Messi, Bobby Moore, não poderíamos ter tido escolhas melhores do que essa. Eu acho que todos eles, esses jornalistas que votaram, fizeram escolhas fantásticas e perfeitas. A maioria desses jogadores, praticamente, a não ser Zidane, Diego Maradona, Messi, o próprio Cafu, Pelé muito pouco, né? Do resto, praticamente não vi jogar, mas a gente sabe que a história conta o que esses jogadores fizeram. E esses jornalistas têm a capacidade de dizer, em comparação com esses jogadores de hoje, da atualidade, com aqueles que fizeram história, o quanto esses jogadores ou aqueles jogadores representaram para o mundo e para o futebol. Então, por isso que hoje são lembrados pela história e por tudo aquilo que fizeram por todo o mundo, né? Lenda. Paulo Maldini jogava muito na seleção italiana. Esse eu vi jogar. Bobby Moore eu não vi jogar. Beckenbauer vi muito pouco. Na seleção alemã, muito pouco, né? Mais colecionava a figurinha dele. Ele lembrava muito aquelas figurinhas de Cruyff eu não vi jogar. Di Stefano também não vi jogar. Esse jogava muito, né? Zinedine Zidane. Maradona vi jogar muito, comemorava muito, né? Com o Maradona achava um mágico do futebol. Pelé e Lionel Messi, esses dois então incomparáveis. Eu acho que não dá muito para contestar esses jornalistas que escolheram isso. Parabéns, eu acho que essa seleção está muito bem representada como uma seleção do mundo, né? A negociação de Neymar para o Barcelona estreitou as relações entre o Santos e o clube catalão. Veja do que se trata essa parceria entre as equipes.
A parceria do Santos com o Barcelona para as categorias de base, acordada na negociação por Neymar, prevê não apenas a troca de conhecimento na formação de jogadores, mas também a prioridade por parte do clube catalão na compra de outras 3 promessas do Peixe. Caso o Santos receba alguma oferta por um destes atletas e aceite a negociação, o Barcelona terá o direito de pagar o mesmo valor e ficar com o jogador que está sendo negociado. Os atletas que interessam ao Barça são o Gabriel Barbosa, o Gabigol e Vitor Andrade, cada um com multa rescisória de 50 milhões de euros, quase 150 milhões de reais. A identidade do terceiro jogador não foi revelada. Para ceder essa prioridade, o Santos receberá uma considerável quantia em dinheiro, cujo valor ainda é mantido em sigilo. A informação foi confirmada por Luiz Álvaro de Oliveira, o Laor, presidente do Santos. O Santos já colhendo frutos, né, desses jovens valores que são revelados, né, os meninos da Vila no Santos. Então é importante que o Santos continue com essa revelação de jovens valores, porque o mercado dá muita prioridade para esses jovens, né? E o Barcelona, você viu, já veio buscar cedo, já quer prioridade na venda, mas vai ter que pagar por isso. É o Santos tentando aí arrecadar milhares e milhares de euros para tentar fortalecer aí o seu elenco. Aproveitando os últimos dias de férias em Singapura, Cristiano Ronaldo, né, o craque do Real Madrid, revelou que não está preocupado com a chegada de Neymar no clube rival, o Barcelona. Veja a coletiva. I just thinking about my team, Real Madrid. I don't care if Madrid buy 1 or 2 or 3 or 4 players. This doesn't mean nothing for me. They buy a very good player, and Barcelona have an excellent team. But I'm playing for Real Madrid, the best team in the world. I play with the best players, so for me it doesn't really matter what Barcelona do. I'm just trying to be focused in my team, Real Madrid. Olha, perfeito, eu acho que não tem polêmica nenhuma aí, estão tentando polemizar, eu acho perfeito, respondeu direitinho, numa boa, e eu acho que ele tem que pensar mesmo no time dele, que é o Real Madrid, se eles estão contratando ou não, esse é problema deles, não é problema do Real, o Real também está contratando, tem dinheiro em caixa, está saindo das compras, está buscando no mercado possibilidades para aumentar a qualidade técnica do time, e mais uma vez nós vamos ver um campeonato espanhol, cercado apenas no Real Madrid e no Barcelona, né? A gente já sabe disso há muito tempo, a gente está vendo isso. E a rivalidade hoje, ela cada dia aumenta a partir do momento que chegam novos valores ou algum jogador importante. Então, não polemizou nada, tá certo? Ele achou que é um bom jogador, a contratação do Messi, do Neymar, e tem que puxar sardinha pro time dele, meu, tá certo, perfeito, tem que ficar rasgando elogios, não é adversário. Vamos ver lá depois dentro de campo se vai ver ou não. E cada um puxa a sardinha pro seu lado, eu não tenho dúvidas disso, né? Acho que isso daí é fato isso, né? Vamos colocar imagens também, já que a gente viu essa situação, né? Assim como o Barcelona, o time merengue também se reforçou para a temporada. Acabamos de falar isso agora nas contratações do Real Madrid. Nessa terça-feira, o Real apresentou o meia Isco, revelação do Málaga. A apresentação do atleta no Santiago Bernabéu contou com 8 mil torcedores. O jogador de 21 anos assinou contrato de 5 anos e recebeu a camisa número 23, antes usada por David Beckham. Tá aí então, né? Todo mundo falando, acabou o Cristiano Ronaldo falando. E, lógico, o Real Madrid também se reforçando, está indo atrás de outros jogadores importantes para compor o seu elenco. Já é um elenco forte, está buscando a possibilidade de trazer o Davi Luiz. Não só ele, o Barcelona também quer. Então a possibilidade do Real estar buscando no mercado jogadores importantes para compor esse elenco. E essa rivalidade entre Real e Barcelona cada vez se acirra mais. E quem ganha são os torcedores, né? Que tem a oportunidade de ver excepcionais jogadores se degladiando um com o outro para ver quem são os melhores. Se para Felipe Massa a temporada de 2012 os resultados foram abaixo do esperado, este ano, mesmo sem resultados expressivos, parece que ele está com mais moral na Fórmula 1. Vamos ver, tomara que sim, Massa. Diferentemente de 2012, quando sofreu uma grande pressão por resultados, nesta temporada as coisas estão mais calmas para Felipe Massa. Apesar do contrato do brasileiro com a escuderia italiana
ser válido apenas até o fim do ano, o brasileiro de 32 anos mostra otimismo em permanecer no time de Maranello para o ano que vem. Apesar da confiança, Massa admitiu o interesse na vaga que será aberta por Mark Webber na RBR em 2014. O australiano anunciou na última quinta-feira que deixará a Fórmula 1 para defender a Porsche no Mundial de Endurance. Caso não renove o vínculo com a Ferrari, Massa vê com bons olhos uma ida para a RBR, dona dos títulos dos mundiais de construtores e de pilotos, com o Sebastian Vettel nos 3 últimos anos. Nesse final de semana, tem início a chamada temporada europeia da Fórmula 1, quando a maior competição de automobilismo do planeta terá 5 provas no velho continente, começando agora com o tradicional circuito de Silverstone, na Inglaterra, e finalizando em setembro no traçado de Monza, na Itália. Olha, se essa informação for concretizada, né, o Felipe Massa fará uma bela troca aí para a RBR, dará oportunidades ao Felipe de buscar um título. A RBR gosta de abrir essa disputa dos 2 pilotos, né? Não tem muito esse negócio de priorizar, não. Na Ferrari é meio complicado, o Rubinho sofreu muito com isso e o próprio Massa vem sofrendo muito com o Alonso sendo o primeiro piloto. Tomara que ele possa repensar e, se tiver a oportunidade, deve sair. Assim, eu não gosto que o piloto brasileiro fique muito tempo na escuderia italiana, não, porque lá eles não priorizam. Eles priorizam o primeiro piloto e o segundo sempre vai ser segundo para o resto da vida. Vamos a mais uma parada no Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você.